todos, sejam muito bem-vindos ao canal Eva Good Life. Eu sou a Eva e hoje trago a receita de um pãozinho caseiro, delicioso e super fácil de fazer. Querem saber como é que se faz? Venham daí! Pois é, hoje vamos fazer um pão delicioso. Eu adoro fazer pão. Já várias pessoas pediram para fazer aqui no canal a receita de um pão. E se há coisa que me dá prazer fazer em casa é mesmo pão. Eu não sei explicar, porque eu acho que o pão é um alimento que nos está nos genes. Geneticamente vem passando, porque ao longo de muitas culturas o pão era a base da alimentação. E eu acho que isso nos foi sendo passado através da genética e, portanto, o pão continua a ser um alimento muito importante nos dias de hoje. E o facto de nós conseguirmos fazer o pão em casa, o nosso sustento, o nosso pão, dá-nos assim um conforto que eu não sei explicar. E é muito bom o cheirinho que fica e tirar o pãozinho quentinho e ver que cresceu e que ficou e que saiu bem. Eu não sei explicar, é uma sensação mesmo de muita satisfação. Agora, o pão que eu trago hoje é um pão simples, fácil. O ideal, ou o melhor, com massa-mãe, porque eu ainda não sei dominar a técnica de fazer a massa-mãe, porque requer algum tempo, alguma dedicação. E para falar a verdade, com o ritmo que eu tenho no meu dia-a-dia, com os filhos, com as escolas, com as coisas todas, é muito difícil para mim fazer pão com massa-mãe. E por isso eu faço muitas vezes pão, mas utilizo levedura, portanto um fermento que acrescento para o pão. Deixo o pão levedar bastante tempo, sempre, mas ainda não utilizo massa-mãe. É um pão com levedura, que é mais rápido, mais simples de fazer e que se adequa mais ao meu dia-a-dia. Eu não sei aí em casa como é que é com vocês, mas este pão é super fácil de fazer e eu convido-vos a experimentarem. Aí fora com muito mais químicos, muitas vezes com açúcar adicionado, eu convido-vos a verificarem. É um pão saudável e caseiro e que nós não sabemos o que são, como por exemplo melhorantes da farinha, que eu fico sempre, melhorantes da farinha, o que é isto? E aparece és, muitos és, na maioria dos casos o pão que nós vemos à venda tem açúcar, o que é assustador. Para mim um pão deverá ter farinha, água e levedura. Fazer um pão com arroz integral cozido e é isso que nós vamos juntar. Aqui há farinha, que eu estou a utilizar farinha de espelta. Vocês em casa podem utilizar farinha de trigo, farinha de espelta, podem misturar as duas, podem misturar farinha integral com farinha normal. Eu utilizo sempre uma farinha intermédia, branco cozido, simples. Eu normalmente faço muitas vezes arroz integral. Se vocês quiserem, chávena de arroz integral cozido, que eu vou juntar os líquidos. E o que é que nós vamos precisar? De água. Eu utilizei 4 chávenas, também vamos vendo como é que fica a massa e muitas vezes não é preciso acrescentar a totalidade da água. Como eu utilizei farinha de espelta, normalmente ela leva um bocadinho menos água do que se for a farinha de trigo. O que é que eu fiz? Aqueci um bocadinho a água e vou colocar aqui um bocadinho dessa água. Vou fermento em pó, mas podem utilizar fermento fresco também, vai dar a mesma coisa. Vamos diluir muito bem. A água está só morninha, não convém estar muito quente porque senão vamos matar aqui o nosso fermento e ele depois não consegue crescer. Juntamos também o sal. E eu gosto de juntar também uma colher de azeite. É opcional, não é necessário juntarem, mas eu gosto aqui. Neste pão, eu estou a fazer o pãozinho só com o arroz. Portanto, aqui temos a farinha com o arroz, eu vou já assim mexer. Podemos aproveitar depois para juntar passas, frutos secos, se quiserem. Dá perfeitamente.
E agora vamos juntar o nosso líquido. Vamos começar a envolver, vamos misturar tudo muito bem. Eu gosto de ir juntando aos poucos, porque às vezes varia um bocadinho a quantidade da água, que se o arroz está mais úmido ou menos úmido, isso vai influenciar também a massa, não é? Então é sempre bom ir juntando aos poucos, para a gente ver. De qualquer maneira, se vocês notarem que colocaram água a mais, a massa está um bocado úmida demais, então juntamos mais farinha. Vamos à parte mais gira, vamos pôr a mão na massa. O ideal é a gente amassar até que a massa fique bastante elástica e que se consiga despegar das mãos. Portanto, não fique completamente agarrada, que se vá despegando. Vamos colocar aqui todo o nosso amor e carinho. Convém estar a pensar em coisas boas enquanto amassamos o nosso pão, porque estamos a pôr essa energia. E quando as pessoas forem comer este pãozinho, também vão comer essa mesma energia que nós colocarmos aqui. Portanto, sempre com bons pensamentos, um sorriso no rosto também enquanto amassamos. E além disso, estamos a queimar calorias, portanto, ajuda-nos a estar em forma. Eu aviso já que eu não sou profissional de fazer pão e provavelmente existem aqui algumas técnicas. Eu prometo que qualquer dia eu trago aqui alguém especialista em pão para ensinar mesmo a fazer a massa-mãe, porque não é nada de complicado, aquilo demora algum tempo, é preciso alguma dedicação. Mas eu qualquer dia ou trago aqui alguém especializado nessa área, ou então eu vou aprender mesmo como deve ser a fazer a massa-mãe e trago e faço um pãozinho com a massa-mãe. Pronto. Este é um pão mais rápido, mais fácil e pronto, já temos aqui a nossa massinha bem amassada. Vamos agora guardar esta massinha e deixá-la a levedar. Pelo menos 1 hora, convém ser mais. Eu deixo sempre a massa a levedar pelo menos umas 2 horas ou mais, ou até ela dobrar bem de volume. De preferência tapar sem não apanhar correntes de ar, estar num sítio abrigadinho, morninho, digamos assim. Eu já tenho uma massa levedada que fiz hoje de manhã para que fosse mais rápido agora aqui o processo e vocês vão ver como é que ela está, como é que ela vai crescer. Aqui está a nossa massa que... Ai meu Deus! Vamos tapar esta e deixar agora esta a levedar para crescer assim como aquela e vamos tratar daquela massa. Então, vamos ver como esta massa cresceu. Ela tem imenso ar e espreitem bem aqui. Reparem só. Ela está morninha de tanta fermentação que para aqui vai. Eu vou utilizar uma forma de bolo inglês e eu gosto de untar um bocadinho com azeite, normalmente é o que eu uso. Eu forro sempre com papel vegetal. Vamos colocar aqui a nossa massa
Ok, se quiserem, podem com uma colher ou com um bocadinho de azeite ou mesmo água. Vamos só fazer aqui umas marcações. Se quiserem, podem deixar a levedar aqui mais uma meia hora. É ainda melhor, não é? Eu já deixei aqui um bocadinho, vou já colocar dentro do forno. Isto é sempre a dar. O forno tem que estar mesmo bem quente. Até já! E já passaram 42 minutos e eu acho que o pãozinho já está. Querem ver como é que ele está? Olhem só para isto. Tcharam! Olha que tão lindo! Que loucura! Olhem só para isto. Delicioso. Agora, vamos deixar que o pãozinho arrefeça para o poder cortar. Eu sei que apetece mesmo partir e pôr já uma manteiga de amendoim por cima, manteiga de sésamo, o que vocês mais gostarem. Mas vamos deixar arrefecer, ok? Eu vou só esperar um bocadinho que ele arrefeça e já venho partir. E chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal Have a Good Life, hoje com a receita de um pãozinho de arroz. Aliás, não é um pãozinho, porque este pão fica enorme, é um pãozão delicioso, é super fácil de fazer e é certamente um pão muito mais saudável do que qualquer pão que possam encontrar aí nas grandes superfícies, com açúcar adicionados e com melhorantes de farinhas e etc. Este é um pãozinho saudável com arroz integral, farinha de espelta, água e levedura, mais nada. E quer dizer, com mais aquilo que vocês quiserem acrescentar agora para apreciarem este pãozinho, porque ele é de facto delicioso, super fofinho. O grande truque, já sabem, é deixarem levedar o máximo tempo possível. Este pão teve a levedar durante 3 horas ou mais, eu acho que teve um bocadinho mais do que 3 horas. Quanto mais deixarem levedar assim, mais fofo ele vai ficar. E agora vou provar, eu espero que tenham gostado. Partilhem aí as vossas experiências aqui em baixo, os vossos comentários. E já sabem, todas as quintas-feiras um novo vídeo aqui no canal Have a Good Life. E eu agora vou colocar aqui neste pãozinho manteiga de amendoim. Também fica ótimo com um bocadinho de azeite só, um azeitinho, um alecrim, orégãos, também fica delicioso. Mas agora vou comer mesmo com manteiga de amendoim. Opa, que delícia! Está delicioso, super fofinho e eu estou super feliz por ter conseguido fazer mais um pãozinho destes. É mesmo delicioso poder fazer um pão em casa, o cheirinho que fica em casa é fantástico e é muito bom podermos ter um pãozinho caseiro. Eu sei que não é um forno de lenha, mas acreditem, fica mesmo bom. Beijinhos, até para a semana e tenham uma boa vida. Have a good life!